verdade, vai ser muito bom mesmo. Pois é, nós temos que, mais uma vez, agradecer e pedir para vocês continuar mandando link, porque essa inscrição, esse número 16 mil, não é uma questão de sucesso que nós estamos atrás. Ele é significativo por conta do conteúdo. As pessoas que se inscrevem é porque estão atrás de um conteúdo de qualidade, que preza pelo louvor e a glória do Senhor e um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Seguramente, muitos desses têm sido abençoados, muitos desses têm sido consolados pelo Senhor, orientados pelo Senhor, mas queremos reafirmar que não é um EAD, é um material, é um recurso que nós estamos disponibilizando, um acervo que nós estamos deixando disponível para você, mas para você usar na sua edificação e no compartilhar com seus irmãos, para que isso sirva como mais um dos recursos para que possamos juntos crescer na nossa fé comum. Não troque o dia a dia da igreja pela terça-feira, por favor. Nós temos uma vida diária da igreja. Aqui é mais um canal, um subsídio para essa amada igreja que está junto, que deve estar junto todos os dias para compartilhar dessa fé rica e abençoada que Deus tem nos dado. Queria aproveitar, pedir então para o Jeanzinho orar, agradecer ao Senhor, pedir para que Deus abençoe Manuel e em especial também nossos ouvidos, para que tenhamos ouvidos de discípulos, é ensinável para o Senhor. Amém. Você que está em casa aí, acompanhando a gente, vem comigo, vamos orar junto, para o Senhor preparar o nosso coração como terra boa para a palavra dele e abençoar o Manu também, o Manuel, para que ele seja usado por Deus. Amém. Pai Santo, unimos nossos corações aqui com grande alegria, não cansamos de bendizer o teu nome, porque o Senhor merece. Somos cercados de misericórdia, de graça dos céus. E esse espaço aqui é mais uma amostra do teu cuidado conosco. É verdade. Quanta coisa nós aprendemos juntos aqui. E hoje, em mais uma terça-feira, pedimos que do céu venha tua ajuda, teu Espírito Santo. Amém. Prepare o nosso coração para a tua palavra hoje. Unge o Manuel, Senhor, com graça do céu, para que a boca dele seja usada pelo Senhor. Amém, para trazer luz a um tema, Senhor, tão rico, tão caro a nós, tão precioso a nós. Em nome de Jesus, nos mobiliza como sacerdotes e nos ensina um pouco mais aqui da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo Manuel, que Deus te dê toda a graça e unção necessária para comunicar a verdade do Senhor para nossas vidas hoje. Amém. Contigo. Vamos que vamos. Irmãos preciosos, é com muita fraqueza que eu estou... Galera, atenção. Tráfego não é achismo. Então, assim, eu acho que não vai por aí, beleza? Não vai por aí. Vou contar uma história para vocês. Eu acabei com um sonho da minha mãe. Alguém sabe dessa história? Que eu estou aqui hoje, na dependência do Espírito Santo. Na verdade, nós fazemos parte dessa equipe, mas a gente sabe que tem muitos outros melhores que nós, muitos outros que poderiam estar em nosso lugar. A gente, de fato, está aqui porque crê que o Senhor nos colocou aqui. E a gente, então, tem que assumir essa responsabilidade, né? Mas nós cremos que Deus é conosco e com a sua igreja, Deus está envolvido com esse projeto e Deus vai estar dando graça sobre graça a cada dia para nós. E eu creio que é por isso que nós estamos aqui, nós dependemos dele. Amém? Então vamos que vamos. Na lição anterior, nós fechamos o 8º ciclo, o ciclo chamado Os Primeiros Passos para o Caminho. Hoje nós vamos inaugurar um novo ciclo, eu acho que é o 9º ciclo, que é Caminhando como Sacerdote. E vamos começar trazendo uma visão geral do que é o sacerdócio. Como tudo começou, como nós nos tornamos uma nação de sacerdotes. Deus nos dê graça para isso. Esse assunto é um tema tão sério, tão importante. Esse foi um dos pilares da reforma de Martinho Lutero, dos reformadores. Esse foi um item que eles tentaram resgatar naquela época como um item muito importante para a igreja. Então, hoje nós vamos estar aqui
fazendo um passeio na história, vindo do Velho Testamento até chegarmos em nós, para trazermos um esclarecimento e uma visão panorâmica sobre o tema sacerdócio, o sacerdócio de todos os santos. Desde o princípio, Deus tinha comunicação direta com o homem. Ele conversava com Adão todas as tardes, ele visitava Adão, e então ele falava face a face com Adão. Isso era uma maravilha, imaginem isso, Deus falando, visitando a gente todas as tardes, a gente pudesse conversar com ele, falar e ouvir Deus abertamente, como Adão ouvia, né? Mas nós sabemos que o pecado, ele trouxe a separação entre Deus e o homem. O pecado criou um muro de separação entre Deus e o homem. O primeiro texto que eu queria ler, Isaías 59, é onde diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Se você puder botar aí, Jean. Para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso que o pecado fez, né? Deus nunca se conformou com isso. Deus criou o homem, sua imagem, sua semelhança, porque ele queria esse contato direto com o homem. Lembramos, Deus queria ter uma família de muitos filhos. E não teria nenhum sentido para Deus a existência humana se não fosse para desfrutar dessa comunhão com seus filhos. Como alguém poderia querer ter uma família, ter muitos filhos e não ter comunhão com esses filhos? Então, o desejo de Deus era que todos tivessem essa comunhão com ele, que ele pudesse falar e ouvir diretamente, sem nenhum mediador, sem nenhum intermediário. E a história seguiu. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez uma promessa para o seu povo. Está em Êxodo 19, 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso ele disse para Moisés falar isso para o povo, que eles seriam um reino de sacerdote. Na sequência do texto, vemos que Deus instruiu Moisés. Se você continuar lendo o texto, no capítulo 19 de Êxodo, vai ver que Deus instruiu Moisés a levar esse povo para o Monte Sinai para escutar Deus falar com Moisés. E ali Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. E o povo escutou. Mas ao ouvir Deus falar com Moisés, o povo teve medo. Então eles pediram para que Deus não falasse diretamente com eles mais. Falaram: não, fale com você, Moisés, e você fale conosco. E eles pediram que Moisés intermediasse isso. Está em Êxodo 20, 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo teve medo de morrer e por isso ele pediu que Deus não falasse diretamente com ele. E nós estamos herdando isso, né? E assim foi feito. Deus seguiu a caminhada no deserto com seu povo, sempre falando por intermédio de Moisés. Aí depois Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Deus queria habitar no meio do povo. Deus queria estar presente com ele. O tabernáculo era móvel, como a tenda dos israelitas também. Eles habitavam em tendas porque eles estavam peregrinando. Eles eram peregrinos naquela terra e Deus queria peregrinar no meio deles. Quando Israel armava o acampamento deles, eles montavam o tabernáculo. O tabernáculo era montado no meio do acampamento. Acampavam 3 tribos de cada lado do tabernáculo. Elas eram 12 tribos. Quando iam partir, desmontavam o tabernáculo e carregavam pelo caminho. O tabernáculo era a habitação de Deus no meio do seu povo. Deus se fazia presente no meio deles através do tabernáculo.
Deus escolheu uma das tribos para instituir aí o sacerdócio. Foi nesse momento que Deus instituiu o sacerdócio. Deus escolheu a tribo de Levi para servi-lo. Essa tribo, ele escolheu essa tribo para servi-lo no tabernáculo. Dentre a tribo de Levi, Deus escolheu uma família para serem os sacerdotes que serviriam em sua presença. A família de Arão, que era irmão de Moisés, e os filhos de Arão. E eles tinham que carregar o tabernáculo, eles tinham que desmontar, montar, e também oferecer os sacrifícios, as ofertas e todas aquelas coisas dentro do tabernáculo. Era essa tribo de Levi, que delas tinha a família de Arão, que eram os sacerdotes, e eles que cuidavam dessas coisas. Em Êxodo 28:1, diz assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. E dentre todos os sacerdotes, Deus escolheu um que era o sumo sacerdote. Este entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, a fim de oferecer a Deus sacrifício pelo povo. Quem entrasse naquele lugar, se não fosse Arão, o sumo sacerdote, se não fizesse a oferta, ele morreria. Antes de entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício pelos próprios pecados dele. Ele fazia isso do lado de fora, no lugar santo, só então ele podia entrar. E Arão foi o escolhido para ser o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes. Eu queria mostrar para vocês a imagem do tabernáculo, do acampamento de Israel. Mostra ela aí, Jean. Estão vendo aí? Você vê que o acampamento era um acampamento gigante, era mais de 2 milhões de pessoas. E eles acampavam em volta do tabernáculo. Eram 3 tribos no sul, 3 tribos no norte, 3 tribos no leste, 3 tribos no oeste, e assim eles rodeavam o tabernáculo. Agora eu queria que ele mostrasse, Jean, a planta interna do tabernáculo, e eu vou explicar um pouco rapidamente para vocês como que era o tabernáculo. Lembram? Essa parte branca maior que está em volta todo era aquela parte de cerca. É um espaço aberto, que era um átrio, era um lugar público onde as pessoas entravam ali. A parte verde que vocês estão vendo aí é a parte do lugar santo. Ali entravam os sacerdotes, ali tinha o incenso, ali tinha o candelabro, ali tinha o lugar onde eles faziam o sacrifício, para que ele pudesse entrar na parte vermelha. A parte vermelha é o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, que era o lugar onde ele só poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. Mas antes ele tinha que oferecer sacrifício para ele mesmo do lado de fora e então entrar. Esse risco vermelho aí, entre o verde e o vermelho, era onde estava o véu, o famoso véu que foi rasgado, né? Ele estava aí separando o lugar santo do lugar santíssimo. Pulando agora para Jesus, porque o que aconteceu? Esse tabernáculo depois, Davi quis construir uma casa fixa, porque o tabernáculo é enquanto eles estavam peregrinando. Quando eles entraram na Terra Prometida e tomaram posse, Davi, então, quis fazer uma casa fixa para o Senhor, porque eles também agora estavam estabelecidos. Eles tinham casas agora ali, eles não eram mais peregrinos no deserto. E Deus não deixou Davi fazer, mas disse que Salomão faria. Então, Salomão construiu o templo, né? E foi chamado o Templo de Salomão. Depois isso foi destruído e mais tarde criado o Templo de Herodes também, que foi edificado, que era o templo da época de Jesus. E esse templo, ele tinha também, assim como o de Salomão, essa mesma disposição do tabernáculo. E quando Jesus morreu na cruz, ele estava ali
oferecendo a si mesmo como um sacrifício por nós, como um sumo sacerdote. O sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo povo. Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício por nós. E naquele momento que ele morreu na cruz, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Lucas 23, 44 a 46, narra assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Quando nós lemos o texto, esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, que está em 27:51, e também Marcos 15:38, esses dois textos falam que o véu se rasgou de cima para baixo, de alto a baixo. Agora, amados, é importante a gente entender uma coisa: nenhum homem poderia ter rasgado aquele véu. Ninguém poderia ter rasgado aquele véu, por duas razões. O véu do templo, ele se rasgou de cima para baixo. E aquele véu, ele tinha aproximadamente 18 metros de altura, uns 15 a 18 metros de altura, esse é o cálculo feito para a altura daquele véu. E outra, ele era muito grosso, ele era mais grosso que um carpete, ele era um tecido de 72 dobras. Ele tinha aproximadamente 4 polegadas de grossura. Para rasgar um véu daquele, tinha que ter uma junta de boi, amarrar cada um de um lado para puxar, para rasgar. Nem muitos homens rasgariam aquele véu assim tão fácil. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo. E aqui tem uma mensagem importante. Qual é a mensagem que é tão importante sobre o véu ter rasgado na morte de Jesus? É que Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Essa foi a mensagem daquele véu rasgado. Por quê? Porque quando os judeus entraram naquele lugar, eles viram o véu rasgado, e eles viram o que estava além do véu, eles viram lá o Santo dos Santos, e ninguém morreu. A prova que Deus não estava lá. Porque todos que entrassem naquele lugar morreriam. Só o sumo sacerdote poderia ver o que estava além do véu uma vez por ano, mesmo assim, depois de fazer sacrifício por ele. Então, esse véu se rasgou, tudo ficou desnudo e ninguém morreu. Ou seja, a presença de Deus não estava mais ali. Então, é importante a gente entender isso, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. O livro de Hebreus faz um paralelo entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio do Novo Testamento, o sacerdócio de Jesus. Jesus não era da tribo de Levi, assim como Arão. Por isso, ele não poderia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote. Jesus era da tribo de Judá, que não eram tribo de sacerdotes. A tribo de sacerdote eram os levitas, dos Levi, da tribo do Levi. Por isso, o livro de Hebreus menciona que Jesus não era da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, quando se refere a ele, está dizendo que é um sacerdócio superior. Por quê? Melquisedeque, quem foi Melquisedeque? Melquisedeque, esse nome é rei de Salém, ou rei de paz. Melquisedeque foi uma aparição que Abraão experimentou ali, quando ele voltava de uma batalha, ele foi socorrer seu sobrinho Ló, e ele venceu essa batalha, e estava voltando, resgatando Ló, e tudo o que pertencia. Então ele vinha com muitas coisas, porque ele havia vencido uma batalha. E aí apareceu a ele Melquisedeque. Melquisedeque não era filho de ninguém, não tem descendência. Melquisedeque foi uma aparição ali, e era uma representação de Deus ali com ele, diante dele. E Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele havia conquistado naquela batalha. Vocês podem ir lá e ler em Gênesis 14, versículo 18 a 21.
vocês vão ver a história de Melquisedeque e Abraão. Também no Salmo 110, verso 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O salmista já apontando para Jesus, falando que ele seria sacerdote para sempre, mas não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20 diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O livro de Hebreus classifica o sacerdote de Cristo como muito superior ao de Arão. E isso é por causa de duas coisas, duas razões para ele classificar. Primeiro, foi um sacrifício único. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício único, foi um sacrifício humano. Um homem oferecendo a sua própria vida. Só que um homem perfeito, um homem imaculado, o único que já existiu. E foi um sacrifício eterno. Nunca mais será necessário outro sacrifício para Deus. Deus está satisfeito com o sacrifício de Jesus. 2 Coríntios 5:20 diz assim, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E a outra razão que o sacerdócio de Jesus é muito superior de Arão é que Arão fazia um sacrifício para entrar e nos representar diante de Deus na sua habitação aqui na terra. Jesus não. Jesus nos representa diante de Deus na sua habitação no céu. Aleluia. Jesus nos coloca diante do trono da sua graça nos céus. Jesus está sentado no trono de Deus e intercede por nós. Hoje nós todos podemos nos achegar à presença de Deus através desse novo caminho que ele nos abriu. Ele preparou esse caminho para nós com o seu sangue. Como o próprio livro de Hebreus diz, em Hebreus 10, 19 a 22, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa. 1 Pedro 2:9, um texto que vocês conhecem muito bem, diz lá, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Notem bem a diferença, amados. No texto de Êxodo que nós lemos, Êxodos 19, nós lemos no princípio, fala que vós sereis, é uma promessa. Mas no texto de Pedro é diferente, ele diz, vós sois. Deus cumpriu a sua promessa em Jesus, nos fazendo uma nação de sacerdotes, tendo acesso à sua presença. A promessa de Deus foi cumprida e hoje somos uma nação de sacerdotes. Amém? Aleluia por isso. Nós somos credenciados através do acesso que Jesus nos deu e fomos capacitados pelo Espírito do Senhor. Naquela época, o sacerdote, ele servia no templo. Havia turnos entre eles que não paravam. Eram 24 horas por dia, tinha pelo menos um sacerdote de plantão a serviço do Senhor. Teria que manter ali o candelabro aceso, eles tinham serviços no templo onde eles faziam turnos e serviam 24 horas por dia. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje, o nosso sacerdócio também acontece 24 horas por dia. Porque
Nós temos que exercer o nosso sacerdócio em qualquer lugar, em qualquer hora onde estivermos. Amém? E o que é o nosso sacerdócio? O que o sacerdote faz? Qual é o serviço de um sacerdócio? A gente às vezes faz confusão por causa das palavras, mas eu queria simplificar isso para nós. Eu queria dizer assim, sacerdócio e serviço é a mesma coisa. Sacerdócio é um serviço prestado ao Senhor. Naquela época, os reis tinham seus sacerdotes, que serviam na presença do rei. Essa palavra não foi uma palavra inventada ou criada só para na época de Arão. É uma palavra que os reis tinham. Então, o sacerdócio real é o sacerdócio do rei dos reis. Não é um sacerdócio a qualquer rei, é um sacerdócio dos reis. Então, nós servimos na presença do Senhor. Nós andamos na presença do Senhor. Tudo que nós fazemos na presença do Senhor. Então, nós temos um serviço a desempenhar. Nós somos um sacerdote do Senhor. Temos um ministério, que também é a mesma coisa. Serviço, ministério, sacerdote. O sacerdote, ele é um mediador. O sacerdote está posicionado entre Deus e os homens para ser um mediador entre Deus e os homens. Como era o serviço sacerdotal naquela época? O serviço sacerdotal, ele trabalhava em duas direções. Do povo para Deus e de Deus para o povo. Do povo para Deus, oferecia ofertas, sacrifícios, pedidos a Deus pelo povo. E de Deus para o povo, falava da parte de Deus ao povo, trazia a mensagem de Deus ao povo. Por isso nós falamos que o trabalho da igreja hoje é desenvolver o serviço dos santos, ou seja, desenvolver o sacerdócio dos santos. Dizemos que a estratégia para cumprir o propósito de Deus é desenvolver o serviço dos santos. Amém? E como deve ser o nosso serviço ao Senhor hoje? Nós ensinamos aos discípulos que eles devem desenvolver seu sacerdócio em todo tempo, em todo lugar. O serviço do Senhor hoje se desenvolve em duas direções, as mesmas direções do sacerdócio daquela época. Na direção de Deus, nós oramos, nós temos acesso ao Senhor para orar, fazer nossos pedidos, nós temos acesso a Deus para ouvir Deus, buscar o Senhor com jejum. Então, quando jejuamos, estamos entrando também nesse serviço, e quando buscamos na palavra, a palavra de Deus, estamos lendo, nós estamos indo, nós temos acesso. Muitas pessoas leem a palavra de Deus e não entendem, porque não foram capacitadas pelo Espírito Santo. Nós mergulhamos na palavra e o Espírito Santo nos ensina a sua palavra, fala conosco, porque nós temos esse acesso direto ao Senhor. E na direção do povo, nós também temos um sacerdócio para exercer, que é edificar os de dentro e proclamar aos de fora, edificar os irmãos e proclamar o evangelho aos incrédulos. Então, nós trazemos a palavra de Deus, tanto para a igreja, para os irmãos, quando edificamos, quanto proclamamos o evangelho aos de fora e trazemos aí a proclamação do evangelho para os incrédulos. Amém? Duas coisas aconteceram ao longo da história que nos confunde e nos atrapalha no exercício do nosso sacerdócio. Como eu mencionei lá atrás, isso foi o motivo da reforma. A primeira coisa que aconteceu é que a igreja perdeu essa visão, perdeu a visão correta do seu sacerdócio, o sacerdócio dos santos, e criou novamente a casta sacerdotal. Na reforma, Martinho Lutero tentou resgatar essa verdade, mas ele não conseguiu resgatar o sacerdote de maneira plena. A reforma tinha 95 teses de Martinho Lutero, mas tinham 3 pilares, que eram a salvação pela graça, o livre exame das Escrituras e o sacerdócio dos santos. Com o livre exame das Escrituras, veio o segundo problema.
porque houve um desvio para o outro extremo. Então, primeiro problema, voltaram a ter a caste sacerdotal, terminou nas igrejas com aquelas pessoas, os sacerdotes, os especialistas, os que estudavam, os únicos que podiam interpretar a escritura, e o povo, o povão. Então, houve uma separação outra vez. Martinho Lutero, então, junto com os outros reformadores que vieram depois, tenta resgatar isso. E outro aspecto era o livre exame das Escrituras. E o livre exame das Escrituras, ele tirou a interpretação que só poderia ter a casta sacerdotal das Escrituras e colocou na mão do povo. Agora, todo mundo pode interpretar a Escritura. E isso causou uma confusão, porque houve diversas interpretações, cada um pensava do seu jeito e cada um queria fazer do seu jeito. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje um problema que foi herdado disso também. Ele foi herdado porque começaram a surgir as denominações. Eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim. Aí nós nascemos, né, no século XX, XXI, aí, e estamos diante de um contexto onde tem milhares de igrejas, milhares de crenças diferentes, milhares de interpretações bíblicas diferentes, interpretar a Escritura. E isso causou uma confusão, porque houve diversas interpretações, cada um pensava do seu jeito e cada um queria fazer do seu jeito. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje um problema que foi herdado disso também. Ele foi herdado porque começaram a surgir as denominações. Eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim. Aí nós nascemos, né, no século XX, XXI, aí, e estamos diante de um contexto onde tem milhares de igrejas, milhares de crenças diferentes, milhares de interpretações bíblicas diferentes, e isso trouxe um grande problema para nós. E hoje tem uma interpretação que são aqueles que creem que não se precisa ter liderança na igreja. São os chamados desigrejados, que ficam em sua própria casa, que acham que todo mundo é sacerdote, todo mundo pode interpretar a Escritura, então eu entendo assim, eu creio assim. E aí nós estamos hoje enfrentando esse grande problema, que são os desigrejados, que pensam que ele é discípulo do Espírito Santo, ele pode ficar na casa dele, ele lê a Bíblia, ele entende, ele não precisa de pastor, não precisa de nada, não precisa de ninguém. E aí herdamos hoje esse problema. Além de não conseguirmos resgatar plenamente o sacerdócio de todos os santos, fomos para um outro extremo errado, e é onde acabamos com todos os ministérios. Sobre isso, nós vamos falar mais adiante nas próximas lives. Fique conosco. E que o Senhor nos dê graça e plena revelação do nosso sacerdócio, e que possamos entrar com ousadia na presença do Senhor e desfrutar do privilégio que é ter comunhão com Ele. Amém? Nas próximas lives, nós vamos falar mais especificamente sobre o sacerdócio quando falarmos dos ministérios. Aí esse problema que eu mencionei aí sobre a reforma, vocês vão ver ele sendo solucionado e ver que não tem nem a casta sacerdotal e nem é cada um para si, cada um dono da sua vida, né? Nós estamos comprometidos, nós somos parte de um corpo. Amém? E Deus nos abençoe e nos dê graça para viver isso. Eu queria ler as perguntas para que você considerar atentamente. Eu tô na internet de vez em quando, aparecem uns caras assim, né? Com apenas seu celular, 1 hora por dia, você vai ganhar R$1.000. Ler as perguntas para que você considerar atentamente. Você tem as perguntas aí, Jean, para botar para nós? São 5 perguntas para meditação, para que você possa discutir isso com o seu discipulador, companheiro, né, nas juntas e ligamentos. Como o Edmar falou, isso não é uma EAD, isso não é um ensino à distância, isso é um conteúdo material para que os irmãos discutam, conversem, aprendam isso nas juntas e ligamentos, no discipulado, no companheirismo aí. Eles estejam usando esse material, não substituindo isso. Primeira pergunta: por que o povo de Israel rejeitou o sacerdócio? Por que o povo de Israel rejeitou o sacerdócio? Segunda:
No que consistia o serviço do sacerdote no Antigo Testamento? No que consistia o serviço do sacerdote no Antigo Testamento? Terceira, por quais razões o sacerdócio de Cristo é superior? Por quais razões o sacerdócio de Cristo é superior? Quarta, quem são os sacerdotes na igreja? E 5, de forma prática, como podemos desenvolver nosso sacerdócio no dia a dia? De forma prática, como podemos desenvolver nosso sacerdócio no dia a dia? Amém. Chama meus companheiros aí. Sobrou nada não, Manuel. Agora, muito boa a explanação, muito boa passeada que você deu aí na história. Muito jóia. Bom. Palavra de mestre, muito gostoso ouvir você. Muito gostoso, muito gostoso. E do ponto de vista da história da igreja, é uma palavra que traz com bastante contundência uma denúncia, né? Uma denúncia dos desvios e dos erros, mas ao mesmo tempo também uma direção clara, o que Deus quer, o que Deus espera, que está no coração de Deus, o dono da igreja, não é verdade? Exatamente. E aí, Eliseu, conta para mim aí. Poxa, maravilhoso demais, estou completamente apaixonado, porque essa palavra enche o coração, é fundamental, trouxe com certeza clareza, trouxe o propósito de Deus, a centralização no que está no coração dele. Muito bom, uma palavra realmente de mestre, uma palavra graciosa. Obrigado, Manuel, por se deixar usar pelo Senhor para nos edificar. Uhum. Amém. Aleluia. Entra aí, Jean, nosso amigo. Olha eu aqui. Ô Edmar, eu queria ler um texto de Apocalipse junto, Jean, para a gente ir colhendo alguma coisa que poderia ser pensada. Apocalipse 5 e 6. A segunda parte do 5, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele, glória, domínio pelo século dos séculos. A morte de Jesus e o nosso novo nascimento nos introduziu nesse ambiente espiritual que outrora estava encoberto aos homens, que outrora era apenas um desejo do coração de Deus, mas impossível ao homem. Agora, ao contrário, né? Conforme Manuel leu lá em Hebreus, nós temos um novo e vivo caminho, que rasgou o véu de alto a baixo. Agora nós, com segurança, podemos entrar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor, por esse novo e vivo caminho. É muito interessante que não é uma semana certinha que nos dá o direito do caminho, de entrar na presença do Pai, né? É o sangue do Cordeiro. O Pai, quando olha para nós, entre nós e o Pai, tem o sangue, a história presente nos olhos do Senhor, com o sangue do Filho sendo derramado, e assim nós somos aceitos, somos recebidos. Bênção, bênção demais. Sacrifício único, uma vez por todas. Bênção demais. O que você ia falando, Jean? Um detalhe... Para aí, Eliseu, por favor. Um detalhe muitíssimo importante na fala de Manuel está nos dois aspectos da função do sacerdotal. Ele fala de edificação e proclamação. E esses dois aspectos muito importantes. Ele fala daquela função do sacerdote do Antigo Testamento, que era apresentar o homem a Deus, né? E aquela função profética de trazer de Deus para o homem. Muito bom e um destaque importantíssimo. Aleluia. Agora eu acho que chegou em você, hein, Jean? Roda. Eu tenho.
Vocês têm a preferência aqui. Eu ia dizer, Mazão, que esse chat aqui virou uma chuva de amém e aleluia, rapaz. Estou Então, acompanhando essa aqui. é uma prova de que o povo está vibrando aqui com essa palavra do Manuel. Bom demais. Só queria fazer esse registro que os irmãos estão vibrando em casa. Eu imagino que você que está acompanhando a gente aí está vibrando com essa verdade que foi compartilhada com tanta sabedoria pelo Manuel aqui. O Claudeci, o Cássio Ruivo escreveu: Manuel, obrigado por essa explicação tão rica e detalhada sobre esse tema tão importante para a igreja. Foi muito edificante. Muito bom. Bom demais. Amém. Oi, Edmar. Posso depois falar mais um pouquinho? Pode terminar, Giama, porque eu tenho mais uma coisinha para falar. Sim, pode ir, Manu. Depois eu falo. Fica à vontade. Seguro? Vai. É sobre esse que o Eliseu mencionou. O Eliseu frisou algo aí, né? Que é de suma importância para nós hoje. E a gente, quando pensa em sacerdócio, a gente pensa na casta sacerdotal, a gente vai muito nas igrejas mais tradicionais, que tem aquela figura daquela pessoa lá, com o pastor, o padre, ou seja, e o povo. Mas eu gostaria de trazer muito isso para a nossa realidade. Nós que reunimos nas casas, nós que relacionamos uns com os outros, e porque o que foi trazido para nós por Jesus é algo assim que muitas vezes a gente não dimensiona a grandeza disso, o privilégio, o tamanho desse privilégio de que é você ter acesso a Deus direto. E nós temos na nossa prática, muitas vezes, pessoas que terceirizam isso, como fizeram lá o povo do Velho Testamento. O povo do Velho Testamento chegou para Moisés e falou assim: não, Moisés, não fale Deus conosco, fale você. Deus fale com você e você fala para a gente. E tem muitos discípulos acomodados nisso, que ao invés de orar, de jejuar, buscar escutar a Deus, buscar suas respostas em Deus, vai no discipulador, vai no líder, vai no pastor, vai no pai, vai na mãe, busca outros, assim, como se essas pessoas fossem privilegiadas, tivessem mais acesso do que eles, porque são mais antigos, mais maduros, conhecem mais a Bíblia, porque isso, porque aquilo, como se ele tivesse mais acesso, que tivéssemos no nosso meio alguns com mais acesso ao Pai que outros. E isso é uma tremenda de uma mentira, porque o acesso foi aberto a todos. Você converteu ontem, hoje você tem acesso, mesmo de quem converteu há anos atrás. Então, nós não podemos entrar nessa terceirização, porque é como se fosse uma preguiça de você buscar Deus, de você esperar Deus falar, de você gastar tempo na presença de Deus, até de desfrutar disso. Então, é uma acomodação de buscar uma pessoa, buscar um mediador, que é o que se praticava no Velho Testamento. Então, nós não precisamos mais disso, gente. Nós temos acesso direto ao Pai, entremos com ousadia, busquemos aprender a ouvir o Senhor, porque o acesso está aberto. É uma libertação, Manuel, de um sacerdócio passivo, essa é a sua palavra. Exatamente. Nos tira de um sacerdócio passivo, nos põe responsáveis. Isso. Porque aí entra aquela pergunta: quem são os sacerdotes hoje na igreja? Quem são os sacerdotes? Todos são sacerdotes. Exatamente. Né? Então aí estão os dons, a graça repartida, onde todos têm o que fazer e como cooperar, cada um com a graça e na medida de graça que o Senhor reparte. Né? E você destaca muito bem, o sacerdote tinha a responsabilidade de apresentar o homem a Deus.
ele era um mediador. Essa é uma espetacular responsabilidade nossa. E você coloca, e eu repito aqui, a edificação como um elemento de responsabilidade do sacerdote. E bom. Ela não ela não cabe na terceirização, né? Em Não. tempos modernos estão se terceirizando tudo, inclusive a comunhão com Deus. É isso mesmo. Eliseu, só um minuto, Jean, nisso claro. que a gente está falando, da terceirização, porque também nós não podemos cair no erro que a reforma caiu. Quando eu falo de você não depender do seu discipulador, do seu líder, do seu pastor, eu não estou proclamando aqui que nós sejamos todos independentes. Aí é a mesma questão da reforma. Nós vamos precisar saber como harmonizar isso, como que é feito isso na igreja. E isso vai ser nas próximas lições. O ponto central é a comunhão do homem com Deus. Esse é o ponto central. Exatamente. Como o homem apresenta a sua própria vida a Deus e como o homem que tem comunhão com Deus abençoa aqueles que estão próximos. Se é irmão com edificação, com palavras, se não é irmão ainda, com a proclamação do reino, com a apresentação da verdade. O ponto central é esse. Nós não estamos falando de estrutura de funcionamento diário, estamos falando da comunhão homem e Deus. Não é isso, Manuel? É isso mesmo. Maravilha. Isso. Bom. Graças a Deus. Você ia falando, Jean? Eu ia falar, Eliseu, só para ver se na minha cabeça aqui o mapinha que o Manuel compartilhou, eu vou fazer. Ó, você tá logo depois do portão ali, viu? Tá faltando chegar um pouquinho mais pro lugar santo, assim, ó. Isso! Aí. Muito bom. Bom demais esse Jean! Bem jeitosamente, meu. Achei que conseguiu melhorar a posição do negão, hein? Bom demais. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui, pessoal, só para responder uma interação que foi feita do Evandinho, só porque aproveitar que tem mais gente aqui agora, nós estamos com um pacote de atualização do aplicativo aí, tem algumas mudanças estruturais acontecendo, por isso as lições atrasaram um pouquinho desse 8º ciclo, mas amanhã já tem atualização, a gente vai correr atrás aí para vocês terem esse pacote do 8º ciclo aí mais pronto mais rapidamente, tá? Mas porque juntou, eu estou dizendo aqui, hoje